Oi pessoal, aqui é a Hagatha do Circo Digital e eu trouxe pra vocês um videozinho de react que a gente vai ver do canal do Linkzinho, que é sobre teorias do meu passado. E eu tô doida pra saber o que vocês estão tão curiosos pra saber da minha vida. Vou julgar as teorias, vamos ver se estão chegando perto, se estão chegando longe. Mas é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever e também não esquece de passar no canal Turma da Batatinha que tá dando vídeo legal toda segunda-feira, ok? É isso e vamos pro react. Ah, não. Sempre pega meus piores momentos, né? Tá dando um glitch, né? Que estranho. Mas eu não quero que você me odeie. Isso é estranho. Maluco, eu nunca vi um personagem com tão pouca história que apareceu na série até então, com Que tanta isso? teoria aleatória sobre Ah, ela. tá. Teoria de que a Hagatha, na verdade, é uma cowboy que veio do sertão. Será? Teoria de que, na verdade, a Hagatha Será? era uma pessoa rica e uma pessoa Será falsa. que eu era? Teoria de que a Falsa? Hagatha... Ah, enfim, vocês entenderam. Há mais ou menos umas 2 que semanas absurdo. atrás, eu fiz um vídeo pra poder teorizar todos os personagens da série Digital Circus em geral, a história deles, o passado deles de forma revelada. Aham. E, é claro, nesse vídeo em específico, eu falei um pouco sobre o personagem da Hagatha. E muitas pessoas, inclusive, Certo. deram uma olhada nessa história dela, nos fragmentos que eu tinha contado sobre detalhes e coisas específicas da história, e ficaram com vontade de me ver falando um pouquinho mais detalhadamente sobre essa Fale. personagem, e eu Fale prometi sobre que ia mim. ter uma teoria sobre o personagem dela. Então, pois é isso. Lembrando de fato que vai ter spoiler da série de Digital Circus aqui em geral, mas enfim, já. Com certeza todo mundo aqui já assistiu, né? De teorias, e hoje é dia da gente fazer toda uma teoria focada. Não esquece de se inscrever no canal do Hagatha, Linkzinho com também. todos os detalhes específicos que eu consegui encontrar em pesquisas do personagem dela. Então não esquece de se inscrever no canal, por sinal, pra poder me ajudar a continuar com meus vídeos. Isso Ativar o aí. Seja membro, pra caso você queira receber todo o vídeo do canal aqui antecipadamente. E vamos nessa. Hashtag AD. Senta aí e vem comigo. Ela tá lá flertando com o jacaré porque ela prefere ficar na presença de NPCs do Isso que é verdade. ficar com os amigos dela. Ok, eu diria pra vocês que dos 4 primeiros episódios que tivemos da série, o episódio em que mais recebemos conteúdo sobre a Hagatha de fato foi no episódio 4, já que nos 3 primeiros... É que eu sou ela bem uma personagem misteriosa. bastante normal e lúcida em geral. A famosa mãezona do grupo, ou meio Eu. irmã mais velha, digamos assim, né? Também. Uma personagem doce, amigável e educada, que desde o primeiro Exatamente. momento que conheceu a Pomni lá no começo da série, funciona como aquele tipo de guia, né? Sempre trata ela muito bem, sempre sou a ajuda Paimon. ela a conseguir algumas coisas extras, sempre tenta verificar se a Pomni tá legal em todos os episódios, e parece ser uma personagem muito fofa, o que Eu sou. pasmem, levou ela a ser um dos meus personagens favoritos da série. Toda a forma como a para. Hagatha se mexe, os gestos dela, a forma como ela fala de um jeito educado e respeitoso, faz com que o personagem dela pareça muito mais simples do que de verdade ele é. Aí vem o episódio 4 e lentamente destrói toda essa ideia que você criou sobre a personagem. Não Ei. quero ofender, mas você é meio irritante quando tá com a sua máscara feliz. Ei. Ela tá lá flertando com o jacaré. Eu não sou babaca, ela tá? prefere ficar na presença Gente, era um molho. de Não esquece que era um molho. Ficar com os amigos dela. Você tá sempre assim de mimimi. Por que você sempre fica de rabo Insensível? preso, hein? Me fala. Episódio 4, esse, onde toda a rapaziada foi trabalhar numa rede de fast food. Nesse episódio, a Hagatha foi colocada ali pra poder trabalhar como uma referência àquelas pessoas que trabalham no Mac, sabe? E vai Sim. drogado pra poder trabalhar. Tem até uma Que piada isso? sobre no episódio, inclusive. No comecinho do Não, turno da não, manhã, não, era só um Hagatha molho. acaba derrubando um negócio no olho dela, que era aquele molho dos hambúrgueres que deixa a Molho pessoa idiota. né? Que É deixa muito a pessoa bom. babaca, basicamente. Que faz muita referência e alusão, inclusive, a drogas, né? Porque logo depois que ela usa isso daí, ela fica levemente chapada. Nada a o ver, resto nada a do ver. episódio. Que- Sendo assim, não. ela solta comentários Não mais. exatamente como uma pessoa Jamais. bêbada. Sem filtros, Bêbada que pode ser. geralmente ela usaria na vida real. Sem filtro. E é então que começamos a ver um pouco mais da parte verdadeira da personagem. O melhor exemplo disso seria quando ela conversa com a Gingle, por exemplo, onde ela perde totalmente o filtro. Ela tá trabalhando devagar, a Gingle vai lá cobrar ela, pra eles terminarem mais rápido e tudo mais. A Gingle, inclusive, chama a atenção dela super de boa, e ela se questiona sobre por que diabos a Gingle é a chefe, já que Mas é ela porque se acha uma pessoa muito geralmente mais é eu. responsável. E por Eu que sou ela responsável. também cita como a Gingle é chata com a máscara dela de felicidade. Logo depois que ela solta essa bata frase babacona, ela para pra poder pensar, nossa, será que isso daqui foi muito maldoso? E por Foi, conta né? dela saber que Desculpa, ela tá meio perdão. bêbada, né? Ou seja, raciocinando mais devagar, fica meio claro a ideia de que sim, assim como qualquer pessoa na Terra, Hagatha tem um filtro. E ficar meio bêbada Sim. mostra pra gente um pouco do que ela verdadeiramente pensa sobre Filtrinho. seus colegas. Como por exemplo, desde o episódio 2 a gente sabe que a Pomni confia bastante na Hagatha, né? Como aquela famosa mãezona do grupo que eu falei pra vocês. Uhum. A Pomni, por exemplo, desde o episódio 2 confia bastante na Hagatha em geral. Confia tanto nela, inclusive, como a mãezona do grupo, que quando a Gingle tem os problemas dela lá com sentimentalismo e tal, lá no episódio 4, vocês percebem que a Pomni nem se recomenda pra ajudar. Ela fala, pô, por que você não fala com a Hagatha? A Hagatha É que eu sou deve conseguir incrível. ajudar você com alguma coisa. Conversar não? Pra conversar a respeito dos seus problemas? Aposto que a Hagatha adoraria te dar um apoio.
E aí, né, que a Gengo solta a famosa frase, que ela diz que gosta da Hagata, mas quando você conversa com ela por um tempo, não dá pra você saber mais se ela tá sendo sincera ou não. Logo depois que o episódio acabou, por sinal, a última cena que nós tivemos do episódio foi a Gengo desenhando. Depois, esse desenho foi postado também nas redes sociais da rapaziada. Gosto como esse desenho não tem aqui eu? tem a própria Gengo, a Zubul e a Pomni. Como se a Gengo tivesse desenhado a rapaziada que ela considera como amigos dela. Percebam que a Hagata não tá aqui no desenho. Ela não foi colocada. Não Todas as coube cenas que na nós tivemos no folha, episódio cara. 4, depois que ele terminou de ser lançado, fizeram com que as pessoas gerassem duas teorias específicas. Uma delas era que a Hagata fazia parte de algum tipo de família rica e por conta disso, ela era extremamente falsa e meio manipuladora a respeito dos ambientes em volta, sabe? Assim Qual como foi? qualquer pessoa, é claro, ela tem um filtro social. Ela não fala tudo que ela pensa. Mas no caso da Hagata, parece que a história tava tentando destacar isso como parte principal do personagem dela. Bom, vamos Ela ver é as só uma teorias agora, pessoa né? que não fala tudo que ela pensa. E talvez isso seja uma coisa ruim pra ela. Enfim, tendo explicado tudo isso, eu vou me aprofundar bastante agora nas origens do personagem da Hagata. Então, vamos lá. Oh, Tudo não. começa É aqui. agora que vamos dar exposed. You'll hurt yourself. Hurt nothing. I've been hurt enough. Packages landing on my head. Tea parties. Dancing lessons. Existe um personagem antigo que surgiu na mídia lá por volta dos anos 70, chamado de Raggedy Ann. Eu juro pra vocês que eu não sei como se fala a pronúncia desse boneco aqui, então vai ficar assim mesmo. Esse personagem teve filmes, Raggedy séries Ann? animadas, musical, bonecos, Raggedy esse tipo Ann? de coisa. Parece muito com a Emília do Acho que não é Sítio do Ann. Pica-Pau Amarelo, inclusive. E esse personagem, inclusive, é a inspiração maior pro design do personagem da Hagata. Inclusive, Deve é ter interessante sido inspiração pro dizer, design da existe um Emília filme de também, parando pra animação pensar. de aventura musical que foi lançado em 1977. Ah, talvez não. Esse filme, inclusive, é o que mais temos origem parecida Não, com talvez o sim, personagem talvez da sim. Hagata. O nome, né, Raggedy, com o nome Agatha, a forma como ele se porta no filme, inclusive, tem até uma cena, inclusive, que virou um meme aqui na internet, porque é justamente esse personagem falando que ele odeia festas de chá, que um monte de caixas caíram na cabeça dele, que ele tava tendo que fazer lições de balé e de dança que ele não gosta muito. A parte massa é que essa cena teve uma referência lá no episódio 4, onde a Agatha fala justamente isso. Mas eu tô muito machucada. Pegaram essa referência? Os pacotes caíram na minha cabeça, chazinhos, aulas de dança. Depois disso, inclusive, a Agatha fala: "Pô, saudade dos meus cavalos." O detalhe icônico aqui é que tanto o personagem Raggedy também, né, tem um cavalo que aparece no filme, tanto quanto existe a curiosidade que a criadora da série já confirmou desde o episódio 1 que a Agatha gosta de cavalos. A parte que eu acho interessante disso aqui, Cavalos. jovens, é que pra origem do personagem da Agatha, o que isso daqui importa? Bom, um detalhe interessante que tem no episódio 1 que pode nos falar mais sobre. Essa cena aqui. Oxi. Eu não. Essa cena aqui é basicamente o Caim escolhendo e dando um nome pra Pomni. Mas quando ele tentou fazer isso pela primeira vez, por alguma razão saiu um numeral romano no meio da máquina. Esse numeral romano pode se traduzir pra 1990. que as pessoas, inclusive, interessante. consideram que seja a ideia de, primeiro, né, deve ser o ano que a Pomni nasceu, talvez, ou talvez seja o ano em que a Pomni entrou no circo digital, né? Eu acredito muito na ideia. Acho que eu jovens, nasceu, seja né? o ano que a Pomni entrou no circo digital, porque eu já mostrei várias vezes em vídeos aqui no canal, né, que Ou os jogos PCs são os de VR, antigos, né? jogos virtuais lá nos anos 90 tinha um gráfico muito parecido com a série. Então podemos dizer que se Digital Circus está se passando em 1990 e sabemos que E tem a aqueles Agatha tem PCzinho 30 quadrado, anos, né? então ela nasceu lá pela década dos anos 60. O que é engraçado, Melhor porque época. esse filme aqui de 77 provavelmente aconteceu na época que a Agatha ainda era meio criança, meio adolescente. Então, temos até um detalhe que pode fazer com que a Agatha tenha escolhido o seu próprio visual baseado nesse personagem aqui, talvez por ser uma inspiração dela ou um desenho que ela assistia quando ela era criança Será? barra adolescente Será? mesmo. Enfim, isso são só Será? especulações. Mas se entrarmos no campo centrado de teorias de fato da história dela, jovens, podemos supor facilmente que tem detalhes da Agatha que chamam a atenção, sim, com certeza. Eu já falei isso no meu primeiro vídeo aqui, mas vou colocar com mais detalhes, jovens. 1960. A gente tá Vamos lá. falando de uma década que hoje em dia se passou há mais de 30, 40 anos atrás. Com Nossa, certeza tô que você lembra velha. Nessa época, famílias eram um pouco mais rígidas e pesadas do que são hoje em dia. Principalmente, famílias que tenham um pouco mais de classe em geral. E se vocês pararem pra olhar um pouco pro comportamento da Agatha em si, vão perceber que com certeza absoluta ela é uma pessoa educada e bastante culta, digamos. Eu sou. No terceiro episódio, ela vai pra uma festa de chá e age Ó, de o uma forma chazinho. chique, né? Quando ela bebe da forma correta, todos os momentos ela se porta de uma forma chique, até mesmo no episódio 2, por exemplo, isso aparece bastante, né? Já que eles estão em um reino, quando ela vai se curvar, ela levanta um pouco da saia, ela Sim. sempre fica com a mãozinha na saia pra poder correr e tudo mais. Ela é a personagem que fala de uma forma mais chique entre todos os episódios, sempre educada com os outros,
falou no episódio 4 sobre festas do chá, falou que fazia aulas de balé e de dança, e essa suposição de que ela tem saudade dos seus cavalos implica na ideia de que ela tinha um cavalo, ou vários cavalos. Ou seja, uma das teses que as pessoas podem chutar é que ela era de uma família com boas condições financeiras. Então, uma família com boas condições financeiras Uma boneca, na década ué. de 60, com certeza absoluta essa menina aqui sofreu um pouquinho na época da infância e passou por uma criação não tão amigável. Nossa, E aí, mas tem que jovens, ficar expondo entramos no assim. cerne do que pode ser a história em si da personagem. Sabemos que o episódio 5 da história vai ser o quê? Focado na Hagatha. E com certeza absoluta, tudo o que aconteceu aqui nesse último episódio, provavelmente foi pra própria criadora da série poder começar a preparar o terreno pra Hagatha ser mostrada de verdade. Mas o próximo episódio é meu. Sobre filtros sociais. Acho que esse é o tema principal do personagem da Hagatha. Eu acredito que seja uma coisa normal da gente pensar, gente, que ninguém fala tudo que pensa pras pessoas. Eu também Pelo acho. menos se você tiver um cérebro, acredito que não seja normal você fazer isso, né? 90% É bem das difícil. pessoas da vida real filtra boa parte das coisas que eles vão pensar e vão falar. É claro, pra evitar problemas e discussões que não são necessárias. Vocês já pararam pra perceber que a Hagatha provavelmente é o personagem mais solitário da série? Pensem comigo. Apesar dela interagir com todo mundo, não parece de fato que ela é uma amiga próxima de ninguém. Nem Pois mesmo é. da Gengal, por exemplo, como eu falei pra vocês, né? Quando a gente tem o desenho ali que tem Gengal, Zubul e Pomni, ela não desenhou a Hagatha. A gente sabe que a Zubul e a Gengal, por exemplo, são amigas. E o episódio 4 mostra elas tendo uma relação bem próxima. Pomni, apesar de ter entrado há pouquíssimo tempo ali, já fez amizade com a Gengal, já fez amizade com o Kingo. Jax O pessoal tem facilidade de fazer amizade, E hein? tem até a curiosidade que a criadora disse que ninguém no circo gosta dele também. Então ele não se importa, mas ele não é solitário por isso. E o Kingo tinha a esposa dele, que ele constantemente se lembra, e também fez amizade com a Pomni e com outros. Hagatha, entre aspas, a gente pode dizer que ela se dá bem com todo mundo, mas não parece que ela é uma amiga muito próxima de ninguém. E o porquê disso? Acredito que a série vai retratar justamente essa coisa de como ela não é verdadeira sobre o que ela pensa. Gosto muito, inclusive, dessa cena aqui do episódio 4. É interessante o fato de que a Hagatha fala sobre como ela odeia o Jack. Eu gosto muito da ideia de como a Hagatha solta no seco que ela Eu te odeia o odeio, Jax, mas eu ela não gosto quer de que o você. Jax odeie ela de volta. E isso mostra muito sobre o comportamento da personagem de forma geral, com essa coisa que a gente pode ver na cabeça dela, com a forma como ela socializa Então com os vocês estão outros. falando Mesmo que eu uma pessoa escondo meus ela sentimentos pra ninguém me odeia, odiar? Ela não vai falar isso diretamente pra ele se ela tiver normal. Ela vai botar um filtro e vai tentar tratar ele o melhor que ela conseguir pra evitar discussões. Isso levanta, jovens, várias dúvidas nas pessoas. Como, por exemplo, Tia ali. desde o episódio 1, a Hagatha gosta mesmo da Pomni? Ela se preocupa mesmo com a Pomni? será? Ou ela só tá tratando ela de forma legal porque, tipo, é isso palavra que do ela vídeo faz é, com todo será? mundo. Ela Comenta tenta aí, ser será? uma pessoa educada, tenta ser uma pessoa legal, mas não necessariamente que ela se importe. E ela me abandonou Eu lembro pra que eu já falei morrer, e eu disso tenho em que outros gostar vídeos, dela. mas existe uma curiosidade que foi dita lá no episódio 1 em geral, por conta daquela cena que rola, né, que a Pomni abandona a Hagatha pra morrer lá com Pois o é. Cálfumo que tinha enlouquecido. Depois que aconteceu essa cena, a Pomni abandonou a Hagatha, porque ela ficou em desespero e tal, e é completamente compreensível a ideia. Depois que a Pomni volta, a Hagatha fala que não, tá tranquilo, tá tudo bem, Oi, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora? e ela não tem ressentimento sobre isso. Só que no final do episódio dá pra perceber que claramente a Hagatha ficou chateada com o que aconteceu. E aí depois no episódio 2, quando a Hagatha volta, ela Clima começa de a agir festa. normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não tem mais. Olha ela aí. Espero que esteja bem. Eu sei Isso fez com que muitas pessoas parassem e pensassem depois do episódio 4. Será que a Hagatha realmente gosta da Pomni? Perdoou ela ou ainda ficou mágoa a respeito disso? Porque Será? no próprio episódio 4, por exemplo, quando a Pomni tá conversando lá com o Gamigu, falando com um NPC, né, nas palavras da Hagatha, não parece muito tipo uma reclamação sobre abandono? Nossa, ela prefere ficar com qualquer pessoa menos perto de mim. Soa como se, no fundo, ela ainda tivesse chateada com a Pomni, mas ela não dissesse isso. Existe uma curiosidade que rolou desde o episódio 1 em geral, jovens, que a criadora da série, ela respondeu alguns comentários que fizeram perguntas sobre essa cena, do porquê exatamente parecia que a Hagatha tava chateada, sendo que ela claramente falou que não tava. A resposta da criadora foi muito interessante. Ela dizia que se a Hagatha sentir que ela vai falar uma coisa que vai pesar o clima, vai deixar o clima pesado, ela vai evitar dizer isso, mesmo que ela queira muito. A Aí, ideia se a que criadora realmente falou, acabou não tem como acontecendo discordar, é que né? as pessoas pensaram no conceito de que tudo que a Hagatha fala, então, é uma coisa manipuladora, né? Sempre que a personagem abre a boca é porque ela tá soltando mentiras e falácias e manipulações, e na verdade que ela absurdo. quer controlar ali todo o ambiente e tal, e ela não é uma pessoa boa. Gente, porque é assim que ela isso? Não age, quero pesar o e clima. realmente, jovens, pode ser de fato assim que ela age. Como assim pode ser principalmente de se o pessoal fato? tá
exagerando um pouquinho também, porque na minha visão, pelo menos, isso não é necessariamente um problema que a personagem tem por ser uma pessoa ruim. Afinal de contas, a gente já tem uma pessoa que facilmente representa alguém ruim na série de fato, que é o Jax. Ele é feito pra poder ser o cara babaca que faz as coisas conscientemente babacas. A Agatha, jovens, acredito que assim como outros personagens que foram mostrados em outros episódios da série, ela tem problemas pessoais pra serem resolvidos, e isso vai ser trabalhado no episódio dela. Se a gente for parar pra poder olhar a sequência de episódios que temos tido, por exemplo, é muito fácil da gente pensar nisso. O Kingo, por exemplo, teve foco no episódio 3. E qual que era o problema dele? A loucura. O fato de que quando ele não tá no escuro, ele fica doido e não consegue se lembrar de nada. E é claro, ele atrapalha ativamente os outros por isso. Zubul não participa de nenhuma aventura da história. Isso por quê? Porque não gosta do próprio corpo. Aí o personagem tá lá sempre separado, sempre interagindo o mínimo possível. Sendo que agora no episódio 4, por exemplo, quando a Zubul participou, eu achei a coisa mais fofinha do mundo ela se preocupando com a Gengo. É um amor mesmo. E ajudando ativamente o pessoal da equipe. Agatha, nos 4 primeiros episódios, se a gente for pensar, mesmo que ela não ajude muito, ela ainda tá sempre ali. Ela sempre ajuda. Mas é claro, deve ter algum problema que faz com que, de fato, ela não seja tão útil quanto ela poderia ser. Talvez o fato dela não conseguir ser tão verdadeira. Eu não sei exatamente como a história gostaria de trabalhar isso. Mas vale se lembrar que ela soltou no episódio 4 que ela já foi muito machucada, né? E que a própria ideia do personagem dela, né, ser essa boneca de pano toda remendada. Pois é. Tá vendo aqui, ó? De que o personagem dela furacada, sem olho. Por muitas coisas. E talvez, óbvio, isso seja um ponto importante. Outros destaques aqui que gostaria de dizer pra vocês que eu acho que valem a pena. Existem algumas outras teorias na história, jovens, que falam um pouco sobre o personagem da Agatha, só que de uma forma um pouquinho diferente. Tipo, apesar da gente ter um episódio todo focado nela, por exemplo, tem uma teoria que eu acho maravilhosa, que é a teoria do faroeste. Como assim do faroeste? As pessoas que acham que toda essa brisa da personagem ser rica é uma baboseira gigantesca, porque na verdade a Agatha é tipo uma pessoa que veio do faroeste, sabe? Tipo, eu sou um cowboy? Aqueles filmes lá que se passa no meio do deserto, tá ligado? Quê? Isso porque no episódio 2 e no episódio 4 rolaram as seguintes coisas. A Agatha sempre fica usando umas arminhas de dedo pra poder apontar pras pessoas. Ela laçou o Jax lá no episódio 3. Já viram como é minha mão, gente? Falta de cavalos, né? Que eu só posso fazer assim. A uma vaqueira ou um cowboy mesmo. E tem essa pequena pilha de que de vez em quando, pelo menos de acordo com o comentário do público, em inglês, ela tem um certo sotaque de caipira. Não necessariamente isso falando que eu sou do interior? Em português, né? Então eu não sei confirmar pra vocês se isso é 100% verídico ou não, porque eu entendo inglês, mas eu não sei. Será? Será que eu sou do interior? Sotaques. Será que não? Enfim, uma das outras teorias que também existem é de que a Agatha é uma pessoa frustrada amorosamente. E essa daqui eu acho que a gente nem precisa dizer de fato que é uma teoria. Afinal de contas, jovens, vamos pensar que a Agatha é uma pessoa de 30 anos. E, pelo menos se a nossa teoria for verdadeira, ou ela era uma pessoa do interior, que é uma rapaziada bem antiga, que se casa cedo, ou ela é uma pessoa rica, que por conta de ter status também deveria ter se casado um pouco mais cedo. Tendo 30 anos, e a gente nunca ouviu ela falar até o episódio 4, nem quando ela tava bêbada, sobre algum relacionamento, significa que provavelmente ela nunca deve ter vivido um romance na vida. O que, claro, pode corroborar muito vai começar a falar que tá precisando faltar romance na minha vida. Não é possível um negócio desse. Frustrada porque ela não tem relacionamento com ninguém. Inclusive, ela até fala bêbada isso aqui no episódio 4. Isso não vai prestar. Eu ia adorar que alguém flertasse comigo. Então, que isso? No caso de teorias, essa daí é quase que confirmada. Minha menina Agatha é encalhada pacas. Cara, qual foi? Não fala assim de mim. É bastante popular lá na gringa em geral. É mais um debate, jovens, do que uma teoria. É essa questão das pessoas debaterem muito sobre se o comportamento dela na história é proposital ou veio pela forma que ela foi criada. E acho que dando a entender tudo que eu falei aqui pra vocês, me chamaram de encalhada na minha cara, velho. De vocês perceberem qual que é a minha opinião, né? Facilmente, agir de forma não muito natural, filtrar muito o que vai falar, tentar ser o mais educada possível, é só uma coisa que eu pensei que era o mínimo antigamente. Então, com certeza absoluta, isso daí é uma coisa que veio pela forma como ela foi criada. Ser uma pessoa maligna no fundo e tudo mais, simplesmente não sei se encaixaria bem na personagem. A não ser, é claro, que a gente tem um baita plot que não percebemos até então, né? E como essa história tem bastante coisa maluca acontecendo, quem sabe a gente não é surpreendido por uma dessa, né? Do nada, sei lá. E última teoria, por sinal, essa daqui deveria ser a mais pesada, acredito eu. Ai, meu Deus. Muitas pessoas, jovens, que depois do episódio 4, falam que aquela história do fast food já começou a tratar a backstory e o pano de fundo do personagem da Agatha. Pano de fundo? Por que, Link? Porque nesse episódio, justamente, ela ficou bêbada, né? Ou drogada, pelo menos em tese. E muitas pessoas estão utilizando-se dessa ideia pra poder falar que talvez, quando estava viva, a Agatha vão falar que eu tenho problema de alcoolismo. Da vida e da situação que ela passava, né? Nesse episódio aqui, bêbada, ela reclama sobre as festas do chá. Ela reclama sobre as aulas de dança. Ela reclama sobre a saudade dos cavalos dela, sobre que ninguém flerta
aberta com ela, então ela meio que dá uma desabafada, se a gente for parar pra pensar. Por conta disso, existem pessoas que acreditam que a Agatha ou fazia uso de bebidas alcoólicas, ou também de drogas, pra poder fugir. Gente, mas eu usei sem querer, caiu no meu olho, não foi proposital. No próximo episódio, a Agatha ainda vai estar drogada, porque talvez ela tenha pegado aquele molho especial e trazido de volta pro circo, e aí justamente vai ser isso o rolê do próximo episódio. Tô falando que eu sou viciada em bebida. Eu sou alcoólatra, não sou alcoólatra. Descobrir de fato. Até a Pomni ou alguém acabar percebendo isso, né? E a Agatha tem que falar sobre os próprios problemas da vida dela. Inclusive, esquece o fato disso daí ser uma teoria, porque na real isso é verdade mesmo. Linkzinho do futuro aqui, já vai pra poder falar pra vocês que na real eu tava reassistindo o episódio aqui e repassando as coisas da teoria antes de terminar de editar ela e mandar pra vocês em geral. E eu acabei percebendo que de fato, em uma das cenas ali onde tá acabando o episódio, antes de ir embora, parece que a Agatha realmente pegou uns potes ali do bagulho de molho especial e levou pra jamais casa. faria isso. Enquanto Jamais. eu tava assistindo o episódio, inclusive, eu percebi no fato dessa cena aqui. A gente tem isso aqui? Tem, eu vivo pedindo ele. Eu tô viciada. Tá bem. Um hambúrguer idiota. Então, de acordo com o próprio manequim, os hambúrgueres que tem o molho que te deixa idiota são de fato viciantes. E talvez entendi. isso acabe vindo a ser um tema recorrente pra poder falar no episódio em que a Agatha for aparecer. Que, como a gente sabe, né, todos os outros episódios tiveram uns temas bem pesados. E até mesmo depois de escrever essa teoria, eu fiquei pensando, pô, o tema da Agatha vai ser só o fato de que ela é tímida, ela não consegue ser muito sincera. E eu acho que seria um baita de um tema, por sinal, o episódio 4 tratar justamente isso. Será? O fato de que talvez ela fique viciada no molho e isso sirva pra poder representar vício. Ninguém falou da alucinação, né, que o negócio deixou em uma coisa bem mais pesada pra poder tratar no próximo episódio e aí dá uma profundidade melhor pro personagem. Mas, bom, pelo menos eu acredito que vai ser isso, né? Vamos ver. Essa teoria eu acho que é muito mais uma especulação do público, mas mesmo assim é muito boa. Enfim, jovens, e você que tá assistindo aqui, o que acha dessas teorias? Acha que elas estão certas? Gostei, achei legais. Bom, não esquece de Porém, não falarei nada. aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal, o que vocês acharam das teorias? Vocês sabem que eu curto bastante teorias, e quando eu vi que tinha um vídeo de teoria sobre mim, eu tive que correr pra ver. Eu não vou revelar nada, vou deixar os próximos episódios falarem por si, mas eu gostei bastante das teorias. Não esquece de se inscrever também, passa no canal do linkzinho, que o vídeo vai estar aqui na descrição, do original. Dá um apoio pra ele. Até o próximo vídeo. Tchau!